Um olá para todos, bem-vindos a mais um videocast do ECX. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Tomás, da área de produtos da 2CX, e é um prazer ter vocês aqui em mais um dos nossos videocasts. Na edição de hoje, a gente vai trazer assuntos sobre IA, que é um assunto que está bastante em pauta no nosso mercado, e como que a gente pode implementar isso no nosso dia a dia. Para a gente ter uma conversa bem gostosa hoje, a gente tem a presença de um grande convidado, ilustre convidado, faz tempo que a gente convida e hoje finalmente eu consegui trazê-lo aqui, que é o nosso diretor executivo comercial, Thiago Frederick. Oi, Fê. É um prazer ter você aqui, Thiago. Tudo bem? Tudo bom. Eu agradeço demais pelo convite. Que bom que deu certo, né? Depois Dessa de combinar vez, algumas sim. vezes. Dessa vez deu certo. Vamos fazer um bate-papo bem agradável aqui hoje. Show, que bom. E hoje a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente dos outros videocasts que a gente costuma fazer e trazer conteúdo para vocês. Dessa vez a gente vai ter um jabá. Sim, um jabá. Nós vamos trazer tudo que está em pauta, IA generativa, vamos falar de alguns outros produtos inovadores que a gente levou no último congresso que teve, que é o CONAREC, um dos maiores congressos do nosso segmento de atendimento ao cliente. E a pauta agora, como eu tinha falado para vocês, é IA e IA generativa. Antes disso, vou falar um pouquinho do Thiago. Thiago, tá escrito aqui que você tem mais de 20 anos de experiência. Já tá me caguetando a idade aí. Já, Ó, né? colocar aqui, Thiago, depois você briga com quem pôs aqui. Liderando grandes projetos de atendimento ao cliente em empresas de destaque nos setores de telecomunicações, seguros, finanças, cobrança, saúde, entre outros, tá certo? Tá certo, tá Você certo. começou muito novo nesse mercado, tem um né? pouquinho de experiência aí, né? Tô desde de 2000 nessa área, implantando vários projetos, né? Trabalhando bastante sempre na linha de levar tecnologia para a nossa área de atendimento, inovação e trazendo muito disso que a gente vai falar aqui hoje, né? De estar na vanguarda de tecnologia e levando esse tipo de solução para melhorar a vida tanto dos nossos clientes quanto dos consumidores na última ponta, né? Sim. Hoje eu estou como diretor comercial na 2CX, cuido tanto da parte de vendas novas, dos clientes da base e também do time de projetos aí da 2CX. E antes que você tome bronca do marketing, pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais aí. É isso aí, @2cx.oficial. Muito bom, muito bem lembrado, Thiago. Obrigado pela ajuda. Imagina. O primeiro tema que a gente vai trazer aqui, como a gente comentou pela terceira vez, mas não menos importante, IA, assuntos de IA. Desde 2023, esse assunto está bastante em pauta, todo mundo num super frenesi, falando, cara, eu preciso ter isso na minha operação, como que isso pode ajudar? A gente vê bastante empresas falando que já implementaram, que tem grandes resultados com o uso dessa tecnologia no atendimento, enfim, ao cliente, mas tem um ponto aqui que a gente precisa trazer, que é, qualquer um pode implementar isso na operação? Grandes empresas, empresas de todos os portos falando que tem? Sim, mas qual a qualidade desse IA que está sendo implementada? Qual é o resultado, o acompanhamento e tudo mais que envolve a implementação desse tipo de ferramenta? Então, a gente quer trazer isso para vocês. E como eu falei, Jabá, a gente vai falar da implementação da IA nas nossas soluções do 2CX, tá? Thiago vai estar aqui para me ajudar a mentir um pouquinho para vocês e cativar para que vocês, caso ainda não sejam clientes do 2CX, venham a ser. Certo, Thiago? É isso aí. Você me ajuda, por favor. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Ti. Qual que é a diferença de um chatbot básico e um chatbot com a IA que são treinadas ou desenvolvidas pela nossa equipe 2CX? Legal, Fê. Eu vou até começar um pouquinho antes falando do que você falou assim, muita gente já falando que tem IA. E não é, e é uma verdade, né? IA é uma realidade, por exemplo, se pegar no nosso histórico 2CX, a gente faz IA há muito tempo, né? Sim. Inteligência artificial é algo já implementado há bastante tempo, nós temos robôs aí fazendo o processo inteiro do início ao fim já há alguns anos, só que era o que a gente chama de inteligência artificial cognitiva. Sim. Né? E que é uma inteligência artificial porque ela cuida de um processo sozinha, ela resolve do início ao fim, então sim, é uma inteligência artificial. E aí muita gente se aproveita disso para dizer, olha, eu tenho inteligência artificial. E é verdade, mas a busca do mercado hoje é pela inteligência artificial generativa. Sim. Né? Que é um salto da inteligência artificial em todos os mercados e não diferente no nosso também é uma verdade, né? Então, a primeira diferença que existe
existe entre essas duas tecnologias, entre os tradicionais chatbots e até os voice bots, para a nova geração com IA generativa, é o seguinte, né? Quando você fala da IA cognitiva, então chatbots, voice bots antigos, eles trabalham com contexto limitado. Então você precisa desenhar aquele contexto, você precisa treinar, desenvolver aquilo. Então muitas vezes exige um esforço muito grande de você mapear todos os cenários, todas as respostas possíveis, imagináveis, e aí você colocar isso dentro da programação dessa inteligência, né? E obviamente você não consegue mapear todos os pontos, então tem aí as quebras em alguns momentos, e o outro ponto é que você não vai aprendendo, né? Você requer de uma curadoria muito intensa, né? Uma mão de obra constante para ir retroalimentando isso dentro da inteligência, né? Quando você fala da IA generativa, e aí trazendo IA generativa para dentro do contexto do 2CX, a gente desenvolveu uma metodologia bastante interessante, onde a gente usa as IA generativas do mercado, as mais conhecidas, né? Seja o ChatGPT, seja o Luiz da Microsoft, o Watson da IBM, mas a gente dentro de um motor, né? Dentro da nossa plataforma, onde a gente trabalha em dois momentos, né? O primeiro é buscar a intenção, e você entende isso com as IA generativas, mas depois disso você precisa decidir os especialistas em que vão atender isso, né? A gente tem um termo muito utilizado hoje na parte de IA generativa que fala da alucinação, né? Tem vários projetos sendo implementados sim no mercado, né? Uns com um pouco mais de profissionalismo, outros com um pouco menos, e diria até com um desenvolvimento e aprendizado. A gente também passou por esse aprendizado, só que isso há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente investiu muito pesado nisso, né? A gente ficou mais de 1 ano trabalhando nessa melhoria, que é justamente nessa parte de alucinação. O que é alucinação, né? A IA, ela foi desenvolvida, a IA generativa foi desenvolvida para lhe dar uma resposta. Então, ela tende a não deixar você sem resposta, né? E isso que gera alucinação. Muitas vezes, se isso não está preparado na base de conhecimento daquela IA, daquele contexto que foi gerado, ela vai forçar a dar uma resposta. E do jeito que a gente desenvolveu no nosso módulo da 2CX, a gente trabalha isso com uma instância de especialistas. Então, eu consigo limitar a atuação dessa IA para que ela não fuja do contexto, e eu tenha dentro dessa plataforma micro IAs. Então, eu tenho uma IA master, né, cuidando dessa interação, mas eu tenho outras várias embaixo que são especialistas, e eu vou direcionando esse atendimento para cada uma delas de acordo com aquele contexto. E aí esse aprendizado é muito mais rápido, e a especialização também é muito mais assertiva. E você consegue fazer um tratamento efetivo para quando ela não souber responder, ela não alucinar. Ela trazer isso, por exemplo, para uma derivação humana, se for o caso, ou responder simplesmente que não tem aquela resposta naquele momento. Show. Esse até seria o próximo passo aqui que a gente ia comentar, que realmente ela busca parte das informações, parte da resposta que a IA dá, ela está na nuvem, está no mundo, ela é aberta. Então, a gente se utiliza desse tipo de IA que faz consultas abertas em tudo que tem de internet por aí, e parte da resposta ela é direcionada para a base de conhecimento, regras de negócio que estão no cliente. É uma mescla. É uma mescla, exatamente, Fê. Tá. Acho que explicando um pouquinho melhor, né, eu falei, funciona como uma estrutura organizacional dentro de uma empresa, né? Então, pensa assim, que alguém chegou lá dentro da 2CX e falou assim, olha, eu queria entender um pouco mais desse produto de IA, né? E perguntou isso para uma pessoa de vendas, né? E a pessoa de vendas olha aqui em cima do organograma e fala assim, olha, quem sabe falar muito sobre isso é a Fernanda Tomás. Então, o nosso motor de inteligência artificial, ele trabalha muito parecido. Então, eu tenho aqui em cima a IA Master, que vai entender a parte de contexto, Sim. E aí ela vai derivar para esse especialista. Aqui eu posso buscar informações no mundo, ter informações mais amplas, entender o contexto que ele falou. Quando eu vou para o especialista, aí esse especialista, ele tem uma base de conhecimento que eu vou aportar nele, ele tem uma curadoria de entender exatamente o processo. Eu acho que até para materializar, vamos pegar um case mais prático, né? Imagina que você que entrou em contato com uma central
de uma operadora de internet e você quer fazer um troubleshoot no modem. Na verdade, você quer reclamar que não está funcionando a sua internet. E aí, conforme você reclama aqui na IA Master, ele fala assim, olha, ele está com um problema de conexão, ele tem um problema aqui possivelmente no modem. E ele desce isso para uma IA especialista, aonde esse cara vai fazer toda a parte de troubleshoot. Só que o que é uma grande diferença aqui? Eu posso alimentar essa IA especialista, por exemplo, com o manual dos 50 tipos de modem que eu tenho em cada um dos clientes. Né? Então, ele sabe os problemas, qual luzinha que acende, qual que tem que estar apagada. Imagina isso na mão de um humano, né? É muito complexo para ele saber isso. Aqui do lado da IA, quando chega esse atendimento e eu tenho a informação, aí eu posso ter uma integração de sistema, consultar, por exemplo, qual é o modelo do modem que esse cara tem. Né? E aí eu trago, e ele tem essa informação, porque eu importei na base de conhecimento dele o catálogo técnico de todos os modems. Então eu posso perguntar, oi Fernanda, você está reclamando que é da internet? Me confirma aí das luzes do seu modem se tem 2 luzes piscando aqui. Ele fala, não, só tem uma luz piscando. Então aquela IA sabe que aquilo ali tem um problema. E aí ela tem um troubleshoot indicado para realizar. Isso é possível nessa matriz que a gente colocou, de você derivar para um especialista, de você alimentar a base de conhecimento e você ter integração entre sistemas também. Porque para eu saber que a Fernanda tem aquele tipo de modem e isso está dentro da base de conhecimento, essas IAs precisam estar se comunicando, tanto com o sistema legado, né, para poder buscar informação, quanto ter essa alimentação da base de conhecimento. Show. E aí, pegando esse gancho, como você falou de um exemplo aqui, desse atendimento numa operadora de internet, onde tem-se um modem, os clientes recebem um equipamento físico, tudo mais. Tem muita gente que ainda, mesmo em 2024, a gente sabe que não tem tanto habilidade. Geralmente pessoal com um pouquinho mais de idade, não tem tanta habilidade para ficar escrevendo. E às vezes fala assim, eu queria tanto falar com alguém, eu queria mandar um áudio. Ok, mandamos um áudio. Como é que a gente, 2CX, resolveria esse problema só para ficar? Eu sei, mas eu quero que o Thiago responda, porque ele sendo o gerente comercial, ele vai dar uma resposta muito melhor que a minha, comercialmente falando. Você levantou a bola para eu cortar isso aí. Né? Exatamente. Então, assim, mandou um áudio, como é que eu resolvo? Eu consigo atender esse cliente mesmo num bot de mensagem, mandando um áudio, fala assim, cara, o que acontece? Esse áudio fica no limbo, esse áudio consegue ser respondido, esse cliente consegue ser atendido. O que a 2CX traz para o nosso cliente? Isso não é um problema para a gente já resolveu isso há bastante tempo. É uma solução nossa chamada 2CX iVoice, onde eu consigo interpretar o áudio, né? E eu consigo trazer esse áudio, entender o que ele estava falando, fazer a interpretação no IA dentro de casa e voltar com uma resposta para esse cliente também em áudio. Tá? Então eu consigo, na verdade é uma junção de 2 tecnologias que a gente chama lá dentro de casa, que é o 2CX iVoice e o 2CX iMessage, né? Que é você ter dentro do canal de mensagem, você poder mandar o áudio e quando você responder. E aí tem o desafio, né? Peraí, como é que eu vou responder se eu tô com IA e essa IA vai me gerar uma resposta na hora? Afinal, é uma IA generativa. Lógico, então eu não tenho esse áudio pré-gravado para poder responder. Aí é que entra também um chance da nossa solução, que é diferencial. A gente tem uma voz generativa também. Ou seja, eu gero uma voz humanizada, né? E ela pode ser uma voz totalmente gerada por inteligência artificial, então sem base com nenhuma outra voz. Ou eu posso fazer um clone. Eu posso, por exemplo, pegar a voz da Fernanda, fazer um clone dessa voz, e toda vez que eu responder para o cliente, eu respondo com a voz da Fernanda para aquele cliente. Então, eu posso receber um áudio do cliente, entender o que ele está falando, ir na IA generativa, trazer o contexto, trazer essa resposta e responder para ele com áudio humanizado, sem ter aquela voz, né, robotizada. O nosso bom e velho TTS, não vamos falar mal, porque ele ajudou bastante a gente, mas nós estamos em 2024, já não precisa mais. A gente consegue fazer isso de uma forma muito mais inteligente, muito mais humanizada. Alguns casos, Fê, como você falou, o pessoal de mais idade e tal, ele nem percebe que está falando com um robô. Ele, às vezes, muitas das interações, ele termina achando que falou com uma pessoa. Então, isso é muito legal. Você diminui o atrito
na jornada do cliente. Muito se fala, né, de CX, né? 2CX tem que falar de CX, né? E nós trabalhamos muito na questão do Customer Experience para ter realmente uma experiência legal para o usuário. E você teria essa opção de tratar o áudio, responder em áudio para você evitar essa barreira. Você deu o exemplo do pessoal de mais idade. Mas a gente teve uma operação, por exemplo, que era voltado para o público de baixa renda, um programa social, inclusive, que era feito, em que muita gente ali não sabe escrever. Então, o cara usa, também, só que o cara usa o WhatsApp. Ele quer usar o WhatsApp. Só que ele quer usar o WhatsApp através de áudio, né? Sim. E a gente está aqui para oferecer a solução, independente se ele sabe escrever ou não, a gente tem que atender esse cliente. Ai, que show. Até aproveitando, eu lembro que eu estava fazendo uma análise uma vez, numa operação de um cliente nosso. E na interação do bot, era um bot de texto, mas enfim, houve esse momento de interação por áudio. E eu lembro que o cliente mandou, assim, aguardando uma resposta, falou assim, nossa, mas a sua voz é tão bonita. Você realmente é uma atendente? Você nunca pensou em ser uma locutora? Meu, começou a conversar. Aí o bot deu uma risadinha, mas aí foi por texto. Ele deu uma risadinha e falou, não, eu tô aqui obrigado pelo elogio, eu tô aqui para atender o senhor da melhor forma possível, tudo mais, e seguiu com o atendimento. Voltou para o que estava fazendo e continuou. Mas eu achei muito engraçado do cliente. Falou assim, nossa, mas você tem uma voz tão bonita, você não pensou em ser locutora? Aí, para vocês entenderem isso, é verdade, né? Até onde vai o que o Thiago comentou, que a pessoa realmente acha que está falando com uma pessoa do outro lado. Como você já me entregou no começo do videocast, que eu tô velho, né? Eu já vivi muita tecnologia, muita evolução ao longo do tempo, mas se teve uma coisa que me impressionou muito, foi a questão de gerar a voz, dessa voz generativa. E quando fez o clone, né? A gente fez aquela brincadeira no nosso último evento de clonar as vozes. Quando clonou minha voz, eu fiquei assustado com o potencial dessa ferramenta. Teve um cliente nosso que ele precisava replicar uma URA que ele tinha aqui no Brasil para a Colômbia. E ele falou, cara, até eu achar um locutor, gravar isso, editar, eu queria pegar todo o histórico da nossa URA e colocar ela em espanhol e com um sotaque, né, colombiano, tal, da região. A gente colocou isso de um dia para o outro, graças à voz generativa, né? Essa nossa solução a gente conseguiu implementar com um nível de qualidade muito bom. E assim, muito bom quando eu digo, a gente tende a ser muito crítico, né? Sim. Com locução, a gente trabalhou muitos anos editando, volta, põe de novo, não ficou bom, não tá dando o tom de subida, de descida da voz. Quando você grava isso, você imagina que não vai ficar legal. Você já lembra do finado TTS, Exatamente. Né? Então, ficou muito legal. É muito surpreendente o como tem evoluído as tecnologias e muito rapidamente, né? Parte desse projeto eu acompanhei. Eu lembro que, até lembrando, né? De um dia para o outro, quando você colocou, foi mais porque o cliente teve que validar qual voz o cliente dele final ia querer, então... Não, e para liberar o número, assim, não foi a voz. O locutor que era um gargalo não deixou de ser. Não, mas todo o projeto, porque eu lembro que quando foi definido, assim, definimos essa voz que ele quer. Eu lembro que tinha uma voz feminina e uma voz masculina também, que tinha, enfim, estratégia do cliente final dele. Depois definido, mas foi muito rápido. Era como configurar, talvez até mais rápido que no TTS antigamente. Sim. Que para quem não conhece, né? O TTS ainda você tinha uma calibração, né? Exato. Então, acentuação, você tinha que escrever de alguma forma para poder ajustar. E agora não tem mais. Você fala, cara, como é que eu faço para fazer uma entonação no TTS? Por exemplo, a gente até brinca, a palavra não, que a gente escreveria N-A, o tiozinho, e o O... No TTS você tem que escrever N-A-U-M. E aí fala não. Mas ele fala um não. Mas se você escrever com o tio, ele não sabe o que você escreveu. Já nessa daí você escreve o não dessa forma. O não, o N-A, o tio e o O, vem o não. Exatamente. Mas eu queria que tivesse uma outra entonação. Cara, você vai escrevendo e fala assim, não gostei. Você aperta, ele gera um outro áudio. Com uma outra entonação. Fala, puxa, ainda não gostei. Me gera outro áudio. Por ser generativo, cada vez que você solicita, ele entende que você quer algo melhor, algo diferente. Nunca vem o mesmo resultado. Isso que é muito bacana. É como o nome diz, né? Generativa. Exatamente. Então, ele vai criar, ele vai trazer, e é muito legal. Muito legal mesmo. Agora a gente vai para uma outra parte da nossa entrevista aqui, que é para falar a gente falou da transcrição,
dos áudios, né? Enfim, para ele gerar um novo áudio, para eu entender o que o cliente me mandou por áudio, eu preciso passar pela parte de transcrição desse áudio, que é uma outra ferramenta ainda que a gente acabou falando, mas sem entrar muito no detalhe, né, Fê? Então, para explicar um pouquinho pro pessoal, na verdade, como é que funciona por trás? Eu recebi esse áudio do cliente, eu vou transcrever esse áudio, vou transformar em texto, e aí eu vou jogar para um motor de inteligência artificial, como eu faço se o cara escrever esse texto, eu jogo direto. No caso, como vem em áudio, eu primeiro faço a etapa de transcrição, para depois jogar isso para dentro do motor de IA. E o caminho inverso também é verdade, né? Quando ele faz a devolução para mim em texto, eu entendo a resposta, aí eu gero a voz, né? Eu crio esse áudio e aí respondo para o cliente com aquele áudio gerado. A informação foi lá buscar na IA, todo aquele motor que a gente explicou e tal, mas a volta tem esse processo de codificação para voltar e responder para o cliente em áudio. Então tem transcrição, né? E depois para fazer a volta também. E aí faz o que você tinha comentado como se fosse um organograma, né? Tem essa IA Master aqui, sei lá como que a gente chama, mas uma IA Master que fica assim, não, agora eu uso você, Exatamente. Você faz assim, você faz aquilo. Esse é um ponto legal que você colocou, né? A gente costuma usar um termo muito forte que é assim, a gente é agnóstico à tecnologia. Então, assim, a gente desenha nossas estruturas, então esse hub, né, esse master que a gente falou, ele pode plugar em várias IAs. Então, ele pode conectar, como eu falei, no ChatGPT, no WhatsApp da IBM, Luz da Microsoft, qualquer outra que surgir aí no mercado, né? A gente sabe que a corrida por inteligência cognitiva é algo cada vez mais acelerado. Então, hoje, estamos com essas aqui. Amanhã pode ser outras completamente diferentes. Então, a gente não pode estar amarrado. Então, quando eu pego essa intenção aqui, eu vou para os meus motores especialistas e eu posso ter motores especialistas respondendo de forma diferente. Então, neste processo em que eu faço a devolução em áudio, eu vou lá, uma das IAs é gerar uma gravação com uma voz clonada ou uma voz de inteligência artificial mesmo. E eu ponho isso para uma próxima IA responder. Então, é sempre de uma forma distribuída com o conceito de especialistas. Perfeito. E aí, uma outra parte é como que a 2CX treina, que é o que a gente tinha comentado. Voltando só um pouquinho, no áudio que eu comentei, que eu ouvi, fazendo as análises, eu estava vendo e ouvindo os áudios, enfim, onde o cliente falou assim, nossa, mas você tem uma voz tão bonita, não pensou em ser locutora? Ela agradeceu o elogio, voltou ao contexto lá, que não, mas eu tenho que continuar com o meu atendimento aqui, que o foco era, lá, nesse caso, era de cobrança, e fez todo o atendimento. Como é que a nossa equipe consegue fazer esse direcionamento no contexto ou nesse bot, nas IAs generativas, de falar, olha, ok, você vai no mundo, agradece o elogio, mas volta, nesse caso do exemplo citado, a fazer a cobrança. Então ela falou, obrigado pelo elogio, mas você está devendo. Não com essas palavras, né? Falou bonitinho. Eu costumo brincar o seguinte, né? A palavra inteligência artificial e machine learning mascara um pouco do trabalho dos bastidores. As pessoas imaginam que, coloca IA, tem o machine learning, ela aprende sozinha, então você coloca e sai funcionando. Não é verdade, né? Não é verdade. Claro, se você pegar um contexto aberto para perguntar coisas que estão no mundo e não for algo muito específico, tá bom, você conecta no ChatGPT hoje, ele faz efetivamente isso. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de resolver problemas de cliente, coisas específicas, situações específicas. E aí, Fê, passa de novo. Lembra que eu falei do organograma, né? Como se fosse um organograma de empresa, que tem lá o master, que entende o genérico e ele vai demandando para os especialistas. Para chegar nesse processo, eu preciso ter um trabalho grande de mapeamento da empresa, dos processos, dos concorrentes. O cara pode perguntar do meu concorrente, falar assim, por que solução A tem essa funcionalidade e a sua não tem? Né? Isso tem que estar dentro do contexto, porque para um humano o cliente perguntaria isso. Então eu preciso trabalhar nisso. Então o nosso time, os nossos analistas de negócio, eles são realmente de negócio. Então eles vão para dentro do cliente, eles entendem como funciona o processo, eles fazem entrevistas com as pessoas para entender efetivamente como funciona a jornada do atendimento, coleta informações do atendimento hoje sem a IA, traz isso para dentro do contexto da IA,
faz muita questão de integração com sistemas, é muito importante. Então, assim, se a Fernanda está entrando em contato e você tem já um CRM que dá um monte de informações dela, por que você não vai trazer isso para o contexto da IA? Para ela saber quem é a Fernanda, quantas vezes liga, qual produto que ela consome, o que ela pode estar reclamando, né? Então, assim, veja, você tem um monte de informações ali que se você alimentar o contexto da IA, ela vai ser muito mais específica com a Fernanda, né? Então, isso vai ajudar bastante. Um outro ponto que eu falei, lembra da história dos especialistas. Como é que se treina um especialista? Você treina dando contexto para ele. Então, por exemplo, voltando lá ao que eu falei do cara... vamos dar um pouco de segmento. Imagina uma companhia de energia, né? Eu estava discutindo esses dias com uma companhia de energia e aí a gente estava falando também sobre problemas que o pessoal liga para falar de medição, que está errado, que não está errado e tal. E aí você vai para esse especialista, como que esse cara treina isso? Ele precisa pegar os problemas que as pessoas acionam, como que se faz a medição, como que é feito, e ele precisa treinar esse robô. Isso já tem uma base de conhecimento lá dentro da empresa, que o operador usa, o humano já usa. Então traz essa base de conhecimento para dentro da IA, desse IA especialista. Tá bom, o que mais que eu posso trazer para dentro desse cara para torná-lo ainda mais especialista? Os manuais técnicos que eu falei do outro também se aplicam aqui. Cara, os manuais técnicos desse cara. Então, legal, traz os manuais técnicos para dentro desse cara. Então, é você trazendo essas informações para dentro de cada um dos robôs. Só que você só consegue fazer isso se você tiver uma imersão legal, fazer um trabalho de pesquisa, né, de entender efetivamente o negócio e você colocar para rodar. E aí a gente tem etapas, né? A gente faz esse treinamento, coloca isso dentro da IA, e aí a gente monta, eu não lembro o termo exato que brinca, mas eu costumo chamar de parquinho, né? A gente coloca lá e deixa as pessoas brincarem da empresa para poder entender se está funcionando, se não está funcionando, o que está fluindo, o que não está fluindo, e aí você vai melhorando, o próprio IA vai trazendo sugestões e você vai retroalimentando e vai ajustando esse fluxo, né? E o que faz ele sair desse contexto mundo e voltar? Justamente essa estrutura que a gente montou de especialistas. Ele fala assim, olha, legal, você quer saber disso aqui? Eu vou te responder, mas vamos voltar aqui. Ó, a gente estava falando sobre o seu problema técnico, já ficou claro para você aqui? A dúvida. Isso é uma coisa legal. E a questão de fluidez também do atendimento. Então, imagina assim, você ligou para falar do problema técnico, você tirou a dúvida, esclareceu e fala assim, aproveitando que eu estou aqui, eu queria a segunda via da minha conta de luz. Isso, de novo, é uma coisa legal, porque aí esse IA especialista vai falar assim, eu não sei responder isso. Ele volta para essa IA Master, e fala assim, cara, agora ele quer a segunda via segunda via? Pois não, tem um cara aqui que responde sobre segunda via. Esse cara já está integrado com o seu sistema de pagamentos, com as faturas em aberto, já consegue te dar toda a informação que você precisa sobre os seus pagamentos. Então, o grande cenário é você mapear bem as jornadas, e você ter uma curadoria também em cima disso. Isso é muito importante. E eu pegando um gancho disso, Fê, eu estou falando bastante, né? Mas eu prometo que eu vou encerrar aqui. Que tem muita gente que tem medo, porque teve muitas experiências frustradas, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês a gente superou a questão da IA alucinar. Podem nos procurar, porque a gente consegue implementar, inclusive a gente tem uma de demonstração que vocês depois podem nos pedir, a gente coloca para vocês brincarem, realmente é bem legal, tá no nível de maturidade muito alto. E um outro ponto, para quem está com esse trauma de que implantou e não funcionou, você pode, como eu falei, a gente trabalha com especialidades, você pode começar com uma especialidade. Tá, eu quero saber aqui se ele fala aqui sobre ligação nova. Tá bom, ligação nova não vai ter tanta, eu vou colocar esse cara para atender ligação nova. Ah, não, ligação nova é venda, eu não quero por aqui. Tá bom, então o que você quer? Só segunda via de conta, sabe? O que você quer colocar para essa IA responder? Mas você já vai preparando ela para você dar próximos saltos. Eu garanto para vocês que colocando o pezinho, vocês vão adorar e vão querer avançar e colocar outras funcionalidades, porque realmente o nível de maturidade está muito alto. A gente consegue trazer muito ganho para a operação. Sim, e até falando agora em ganhos, que acredito que seja uma dúvida recorrente das pessoas que, caso ainda não implementaram, tenham vontade de implementar esse tipo de tecnologia na operação. Ok, muito lindo o que vocês falaram, entendi, vou atender melhor o meu cliente final, resolvo um monte de problema, até no que você comentou agora, que eu estou resolvendo um problema técnico e eu quero agora a minha segunda via. Talvez numa operação normal, humana,
eu tenho que falar aquela bendita frase, aguarde o momento que eu vou transferir a sua ligação. Aí a pessoa do doutor vai falar, pronto, vai cair essa ligação, não vou pegar minha segunda via, vou ter que ligar de novo, vou pegar uma fila, vou passar tudo de novo. Não ligo mais, não quero. Aí deixa a conta para lá, vai no aplicativo, paga com atraso, ela se vira depois. Fê, antes dessa pergunta, você me lembrou de uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar aqui. Que foi inclusive o que a Zoni falou no Conarec, ele esteve lá no palco falando sobre inteligência artificial. O que as empresas de contact center buscam há anos? O First Call Resolution. Né? Que é resolver o problema no primeiro atendimento. É possível fazer isso agora com atendimento com inteligência artificial. Justamente por isso. Não tem mais essa história. Isso aqui eu não sei, isso aqui vai para outro, vai para aquele. Você consegue aumentar muito o seu indicador de First Call Resolution. Desculpa te interromper, mas era importante que eu lembrei quando você falou de desligar e ligar de novo. Eu preciso falar disso, que era muito importante. Não, mas como a gente falou, agora eu levantei e você cortou. De novo, show. Tá 2-0 pra nós. É isso. Tá novo time. E aí, só para voltar, todo mundo fala que quer ter isso, mas o quanto custa isso? Óbvio, a gente não vai trazer, não é objetivo aqui falar em valores. Mas não, isso não é para falar valores ainda? Ainda não. Se você falar em valor, então vou me segurar. Vai que o pessoal fala assim, nossa, eu quero muito, aí em cavalo a gente não consegue entregar direito. Isso também não é nosso perfil. A gente gosta de entregar todos os projetos muito bem entregues. Então, o que eu queria entender assim e trazer para o pessoal isso é acessível agora? Como a gente falou, tá uma febre desde o ano passado, assim, a generativa, eu preciso ter, minha operação não vive sem isso. Ok, tem um custo por trás disso, mas é acessível, já está acessível para que todo mundo possa implementar na sua operação? É muito acessível, Fê. A realidade hoje é muito acessível, faz muito sentido nas operações, né? Mas a gente teve algumas barreiras do pessoal assim, eu vou colocar mais esse custo, mais uma tecnologia, será que vai funcionar? Então, teve várias barreiras nesse sentido. O custo é super praticável, só que a gente teve uma sacada porque a gente sabe o nível de maturidade que está a tecnologia e o quanto a gente pode entregar de valor. Então, a gente está numa linha muito mais de cobrar por atendimento. Então, esquece quanto você vai pagar na tecnologia. O chance é assim, quanto você gasta com o seu atendimento hoje, né? Quanto custa um atendimento seu, numa posição de atendimento lá, e quanto vai custar com uma inteligência artificial e com um nível de qualidade maior do que você está atendendo, né? E considerando que você falou do First Call Resolution. Exatamente. Né? Resolve no primeiro contato. Um grande chance, a gente começou, né, a fazer algumas implementações legais, grandes, com bastante ganho. E o foco estava muito na linha assim, nossa, isso aqui é muito mais barato do que eu tenho hoje no atendimento. Só que, então já respondendo a sua pergunta, é muito mais barato do que um atendimento, tá? Então, pode trazer o desafio para a gente compra o desafio e a gente vai fazer negócio e vai ser mais barato do que o modelo que você tem de atendimento hoje com a sua operação tradicional. Esse é um primeiro ponto. Só que a gente teve uma grande surpresa positiva. Além de ter um custo mais efetivo, além de ser melhorar no First Call Resolution, a gente conseguiu aumentar a nota de satisfação dos clientes, obviamente, porque antes o cara tinha que fazer 3, 4 contatos para resolver o problema dele, agora ele resolve de forma rápida, né? E assim, não tem que ficar esperando as pessoas, né? Tinha uma operadora de internet, não vou falar nomes, né? Mas assim, toda vez que eu ligava, falava assim, você já fez o troubleshoot? Cara, assim... tem a questão da personalização do indivíduo, né? Que a IA permite muito isso. Então, ela consegue hoje olhar que ela não precisa pedir para eu fazer o troubleshoot. Eu sou um usuário que, se eu estou entrando em contato, eu já fiz o troubleshoot. Sabe? Então, essas coisas vão melhorando a satisfação do que aquela padrãozinha que tá no script. Então, o cara tem que passar lá, por favor, desliga o modem, espera. E aí, assim, não gera uma experiência legal para o usuário. Né? Então, quando você vai para a personalização, você consegue dar, inclusive, a melhora na satisfação do seu cliente final. Então, fica mais barato, fica melhor e todo mundo ganha. Este é efetivamente um projeto que é ganha-ganha. Todo mundo na jornada ganha. Seja a empresa, seja o consumidor, seja o fornecedor. Eu acho que a gente está no nível de maturidade para levar uma nova experiência para os nossos consumidores, que são cada vez mais exigentes. Porque eles estão usando no seu dia a dia, né? A IA. Então, é isso que ele espera que a gente faça também.
Show! Você deu uma baita de uma resposta aqui. E acredito que quem está do outro lado assistindo a gente entendeu o recado. E, assim, e não precisa economizar. Pode trazer os pedidos, que a gente está com um time bom, fera, para absorver a demanda e tocar todos os projetos aí que estão por vir, porque a gente vai escalar esse negócio muito rapidamente. A nossa ideia é fazer uma revolução aí na central de atendimento, levando essa experiência para os nossos clientes e para os futuros clientes também. Show! Então, caso você ainda não seja um cliente do ECX, está esperando o quê? Depois com um convite desse do Thiago, procura a nossa equipe comercial, entra lá nas nossas redes sociais, lembrando que é @2cx.oficial. Vai lá no nosso site também, caso vocês ainda não tenham um contato comercial, lá vocês vão ser direcionados para a nossa equipe, que está super capacitada para falar dessa solução e de todas as outras que a 2CX tem a oferecer. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Thiago, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado e por trazido você. esse montão de conhecimento para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado você, Fê, pelo convite. Obrigado ao time de marketing da 2CX. E um recado aí pro pessoal. Se quiser pelo menos conhecer, não estou pensando em comprar agora, mas eu queria conhecer, entender. Como eu falei, a gente tem lá 2 demos bem legais, uma de vendas e uma de cobrança, que a gente consegue passar para vocês aí brincar e testar e ver funcionando. E assim, foi um sucesso no ConaRec, um monte de gente passou no nosso stand, teve a experiência com a nossa IA, e até eu provocava, eu falava assim, tenta quebrar aí, vê se você tira ela do contexto. E o pessoal tentava isso e ela não saía, como a Fernanda falou, respondia e logo voltava. Obrigado aí, um agradecimento a todos que estão nos assistindo e também ao pessoal da 2CX aí, todos. Imagina, só uma brincadeira final, porque eu não fiz com você no começo, eu vou fazer no final. Corintiano, certo? Lógico que não, né, Fê? Ah, lógico que não, né? Eu achei que a gente ia encerrar falando vai, não, Corinthians. São Paulino e vai ter jogo de São Paulo aí em breve. Não vou falar o jogo, mas eu vou estar torcendo firme e forte pro meu tricolor. Show! Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. E de novo, sigam a gente nas redes sociais 2cx.oficial. Beijo! Até a próxima!